Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, esteja com cada um de nós. Hoje eu estou um pouco rouco, mas vai dar certo aqui. Vamos fazer aqui mais uma gravação. Dessa vez eu vou falar sobre o combate contra a tentação, certo? Primeira coisa que a gente deve saber é o que é uma tentação. Muita gente se pergunta o que é a tentação. Tentação é você sentir o desejo de fazer alguma coisa que você não deveria fazer, certo? Você sentir o desejo de fazer algo que não é certo, entendeu? Tentação é isso. A tentação, ela não é um pecado. O pecado é você alimentar a tentação. Por exemplo, se você for tentado, não significa que você pecou. Você só vai pecar se você se entregar à tentação. A gente tem exemplo de Mateus capítulo 4, quando o demônio tentou Jesus, Jesus não pecou. Por quê? Porque ele não se deixou vencer pela tentação. Jesus não deixou se vencer pela tentação. Ele foi tentado, mas não foi vencido. Então o pecado é você alimentar a tentação, é você se entregar à tentação, certo? Primeira coisa que eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Essa passagem aqui, ela é muito linda. Todas as vezes que eu acompanho alguém, que eu dou conselho espiritual a alguém, eu sempre falo que a tentação, ela não supera as nossas forças. Não é impossível você vencer a tentação. Não é impossível, certo? Ela pode sim ser vencida. Pode sim ser vencida, certo? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Veja que coisa linda, né? Que diz: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus permite a tentação, mas Deus não permite que aquilo seja mais forte do que você, que aquilo ultrapasse as suas forças humanas. Quando eu fui usuário de droga, quando eu tive os ataques de abstinência, né? Aquilo foi muito difícil. Foi muito difícil eu superar aquilo. Mas com Deus a gente consegue. Se você buscar a Deus, buscar ter uma intimidade com Deus, Ele te faz superar essas dificuldades. Deus te ajuda a como vencer a tentação. Mas se você tentar sair da tentação sem a ajuda de Deus, você não vai conseguir. Porque a gente só consegue vencer a tentação com uma vida de oração, com uma vida de intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complicado. Por quê? Porque por você mesmo você não vai conseguir. Você sozinho você não vai conseguir. Você tem que ter a ajuda de Deus. E para que nós possamos ter a ajuda de Deus, devemos ter uma intimidade com Deus. Na oração, devemos buscar uma confissão. Devemos nos aproximar dos sacramentos da igreja. Porque assim nós nos alimentamos e nos fortalecemos para conseguirmos combater a tentação, para combater as armadilhas do diabo, certo? A gente vê aqui que ele diz: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus é fiel. Deus, ele jamais ia permitir algo, uma tentação, que superasse suas forças humanas. Porque assim a gente não conseguiria ser salvo nunca. Por quê? Porque se o diabo fosse aquele que é mais forte que Deus, a gente ia perder, não é verdade? O diabo não é mais forte do que Deus. Santa Catarina de Sena, ela dizia que o diabo só pode fazer aquilo que você permite ele fazer. Certo? Ele não pode ser mais forte do que Deus, nunca. Nunca ele vai ser mais forte do que Deus. Mas só que se você abrir as portas do seu coração para a vontade do inimigo de Deus, ele vai vencer você. Ele vai conseguir vencer você. Certo?
ele nunca vai vencer Deus, porque Deus é maior do que ele, é mais poderoso do que o diabo. Mas só que cabe a você dar abertura na sua vida para Deus ou para o diabo. Se você der abertura para o inimigo, ele vai agir. Se você der abertura para Deus, quem vai agir na sua vida é Deus. Então, quando a gente abre as portas do nosso coração para Deus, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente consegue superar as dificuldades da vida. A gente consegue superar as tentações. E é assim que a gente deve caminhar na fé. Devemos buscar essa intimidade com Deus. E daí ele que continua assim. Mas com a tentação, ele, Deus, né, vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Deus, ele te mostra o caminho para tu superar essa dificuldade. Deus te coloca pessoas na tua vida que vai falar de Deus para ti. Deus coloca pessoas para pregar o amor de Deus para ti, para te convidar a ir na igreja. Existem pessoas assim na sua vida, certo? Deus coloca essas pessoas na sua vida para te mostrar a saída dessas dificuldades, a saída da tentação e como vencer isso. Então Deus coloca as pessoas na sua vida para falar do amor de Deus para você. Perto de você tem uma igreja, tem um grupo de oração, você tem que buscar, você tem que ir atrás de vencer. Você tem que dar o primeiro passo, certo? Se você ficar parado, sem fazer nada, não vai adiantar a sua luta, você vai perder. Você tem que ter a atitude de buscar a Deus. Lá em 1 Coríntios, eu sempre digo, no capítulo 4, no versículo 20, diz que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, e sim em atos. Ou seja, as suas palavras, se você disser, eu vou vencer só ficar falando e não fazer nada, não vai adiantar. Você tem que ter a atitude de vencer a tentação. Você tem que ter a renúncia. Quando você estiver diante da tentação, você ter a atitude de se afastar dali, de sair daquele lugar. Porque é como a Bíblia diz também, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, que más companhias corrompem bons costumes. Presta atenção aonde você está andando e com quem você está andando. Porque se você sabe que em certo lugar você é mais frágil a ter uma queda, se você acha que em um certo lugar você é fraco, por que você vai se aproximar daquele lugar? Santo Agostinho, ele dizia que o diabo é como um cachorro preso, né? O pecado é como um cachorro preso. Ele só lhe pega se você se aproximar dele. Se você manter a distância, o cachorro vai ficar lá latindo. Ele vai fazer barulho pra caramba. Mas ele não vai conseguir te pegar, porque existe uma corrente prendendo ele. Se você se aproximar, se você permitir que ele lhe morda, ele vai lhe morder. Mas se você não permitir, ele não vai fazer nada contigo. Então, a mesma forma é a tentação. Se você já sabe que se você for em certo lugar, você vai ter uma queda, se afaste de lá. Se você acha que uma amizade sua te leva para as coisas ruins, você tem que se afastar dessa pessoa para você primeiro se fortalecer, buscar a fortaleza em Deus, para depois você se aproximar dessa pessoa e evangelizar ela e puxar ela para Deus. Certo? Você tem que puxar ela para Deus e não deixar que ela te puxe para o diabo, para o inimigo de Deus. Não permita isso, certo? Busque a Deus. Vamos abrir aqui também em Efésios, capítulo 6, passagem muito conhecida de Efésios, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Veja só o que diz aqui. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, com que possais apagar apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Aqui no versículo 16 diz, sobretudo, embraçai o escudo da fé. Ou seja, devemos abraçar a fé, ter fé que nós conseguimos superar a tentação com a ajuda de Deus.
Aí diz, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você só vai conseguir apagar os dardos inflamados do maligno com a fé, exercendo a fé, a oração, a obediência, a renúncia. Aí no versículo 17 diz, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Nós devemos buscar forças na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, converse com Deus, leia os Salmos, Provérbios, leia o Novo Testamento, a Bíblia inteira está cheia de riqueza. E daí você vai tendo intimidade com Deus. Você vai lendo a palavra de Deus e vai aplicando aquilo na sua vida. O que é que isso aqui quer me dizer? Como eu posso aplicar isso para a minha vida? É você fazer esse exame de consciência, lendo as Sagradas Escrituras, escutando as homilias do Padre, quando você for à Santa Missa. É você ir constantemente à Santa Missa, se aproximar da Eucaristia, que é Jesus Cristo, a confissão. Você deve buscar. Você deve buscar armas para enfrentar as armadilhas do diabo. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, veja só. Aqui fala uma coisa muito linda. A partir do versículo 16. Veja só. Versículo 16 diz, vivei sempre contentes. Buscar a felicidade. Viver contente é ser feliz. É você reconhecer que Deus está contigo. Você não está sozinho. Pode o mundo todo te abandonar, mas Deus não te abandona. Pode a tua família virar as costas para ti. Pode seus amigos virar as costas para ti. Até mesmo pessoas da igreja virar as costas para você. Que se dizem ser da igreja. Porque aquele que verdadeiramente é da igreja, que segue a Deus, ele não vira as costas para ninguém. Mas existem pessoas que se dizem ser da igreja e viram as costas para o irmão no momento em que ele mais precisa. No momento em que ele está fraco, que ele precisa de um conselho amigo, e eles viram as costas. Essas pessoas não seguem a Deus não, filho. Quem segue a Deus, ajuda o irmão a carregar os fardos. Está ali ao lado. Então, pode o mundo todo te abandonar, mas Deus não te abandona. Viva contente. Reconheça que Cristo morreu por ti numa cruz. Que Deus está contigo e você vai conseguir. Certo? Versículo 17 diz, orai sem cessar. Devemos manter uma vida de oração. Você tem que buscar uma intimidade com Deus na oração. Você tem preguiça de rezar? Ou você só lembra de rezar quando você está na dificuldade? Será que é assim? Devemos orar sem cessar. Isso significa que nós devemos rezar sempre quando estivermos passando por dificuldades e quando estivermos na alegria. Quando a gente estiver bem, a gente também tem que rezar. Ou seja, orar sem cessar é rezar todo dia. Você ter essa intimidade com Deus. Tem muita gente que pensa que Deus é um band-aid, que você só usa quando você está ferido. Não é para ser assim. Não leve as coisas de Deus dessa forma. Você tem que seguir a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. É assim que você deve viver para Deus. Manter essa vida de oração. Vamos ver aqui. Aí continua do versículo 18 em diante. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito. Porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Devemos dar graças a Deus em tudo na nossa vida. Porque dando graças a Deus, nós reconhecemos que Deus está ao nosso lado, que Deus está conosco. Amém? Versículo 19 diz, não extingais o Espírito. A gente não deve deixar, não aceitar as coisas do Espírito Santo. A gente não deve fazer isso. A gente deve acolher a vontade de Deus. Devemos ir conforme o Espírito Santo nos guia. A gente não deve colocar barreira nos dons do Espírito Santo, que Deus quer nos dar. Se você colocar barreira, Deus não vai agir na sua vida. Deus não quebra a porta do teu coração e invade, não. Deus bate na tua porta e espera que tu abra a porta para Ele e deixe Ele entrar na tua vida.
Como lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20 fala. Vamos ver aqui, versículo 21. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Sempre quando você for fazer alguma coisa, ó, examine aquilo que você vai fazer. Será que isso vai me ajudar a me salvar? Ou vai me prejudicar e me condenar? Pense nisso. Toda vez que você for fazer alguma coisa na sua vida, pense, será que Deus aprova isso que eu vou fazer? Será que isso agrada a Deus? Ou será que isso desagrada a Deus? Será que isso é da vontade de Deus ou não? Devemos sempre nos questionar a isso. Porque assim nós poderemos ter mais cuidado com quem andar, aonde vamos andar e o que vamos fazer. Certo? Sempre examine. Pense 2 vezes antes de você fazer alguma coisa. Pense se é ou não da vontade de Deus. Versículo 22 diz: guardai-vos de toda a espécie de mal. Nós devemos nos guardar. Nós devemos nos policiar. Devemos sempre manter a armadura com Deus, de Deus na gente. Devemos manter essa vida de proximidade com Deus. Vamos aqui em Gálatas capítulo 5. Veja só aqui. Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 17. Diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Veja, digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. O que é isso? É você fazer a vontade de Deus, é você querer viver a vontade de Deus. E não satisfareis os apetites da carne. A carne pede, ela sente desejo de coisas, de muitas coisas que não servem a Deus, que não faz a vontade de Deus. A gente vai ver aqui os desejos da carne e os desejos do Espírito. Vamos estudar isso agora. Veja só, versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Veja que os desejos carnais são demoníacos. É tudo aquilo que te afasta de Deus. Os desejos da carne, o pecado. Já os desejos do Espírito é aquilo que te aproxima de Deus, que te traz para Deus. Amém? Vamos ver aqui o versículo 19, olha só. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. Versículo 20 em diante continua. Idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Veja só aqui o que Paulo diz, ó. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se entregam à vontade da carne, que abraçam a vontade da carne, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque estão indo contra a vontade de Deus, contra a vontade do Espírito Santo. Aqui no versículo 22 em diante diz: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. 25, versículo 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Nós devemos andar de acordo com o Espírito Santo quer. O Espírito Santo
nos guia, nos guarda, nos defende. Mas está aqui nas Sagradas Escrituras, essas passagens que eu te falei, que você deve sempre vigiar e orar. A oração é a arma para combater a tentação. Os sacramentos, a confissão, a Santa Missa, a proximidade de Deus, te ajuda a vencer a tentação. O primeiro passo é você sempre lembrar que a tentação ela não é mais forte do que você. Deus não permite isso. Você tem que ter isso em mente. Nunca pense que algo é impossível de ser vencido quando se trata de tentação. Certo? O demônio não é mais forte do que Deus. A tentação não é mais forte do que você. Você pode sim vencer ela com a ajuda de Deus. Sempre pense isso. Se você for por você mesmo, você vai perder. Mas se você pedir para Deus te ajudar, você vai vencer. Amém? Eu espero ter ajudado a todos vocês. Espero ter esclarecido em relação ao combate contra a tentação. Para vocês que estão me assistindo. Que nós possamos viver esta unidade na fé. Uns ajudando os outros. Evangelizando, vivendo uma vida de oração. Se fortalecendo em Deus para combater as dificuldades da vida, para combater as armadilhas que o inimigo de Deus coloca em nossa vida. Que Deus os abençoe, guarde cada um de vocês que estão me assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço desde já a todos que vão compartilhar esse vídeo e que assim nós possamos fazer a vontade de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E assim como a Virgem Maria, que foi obediente a Deus, que foi forte, uma mulher de oração, que nós possamos olhar para a Virgem Maria e ter ela como exemplo. E assim a gente conseguir combater a tentação. Que São Miguel Arcanjo nos defenda no combate. Assim como ele defendeu Daniel, lá em Daniel capítulo 10, versículo 13. E no último versículo do capítulo 10, que Daniel fala que não há quem me proteja contra os inimigos, a não ser Miguel. Então peça a intercessão de Miguel Arcanjo, para que você possa ser forte, você possa vencer as tentações, você possa superar essas dificuldades e se aproximar de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.